Glórias ao Senhor. Muito obrigado, irmão. Vamos ao texto de Gênesis. Peço que os filhos estejam com os pais agora. Por favor, sem saídas aí, todo momento do culto, momento da palavra, para não tirar a atenção dos irmãos. Crianças já estão com seus papéis para poder prestar atenção à palavra e também fazer um desenho, né, que desperta ali o entendimento. Os pais também ajudem seus filhos aí nessa tarefa. Gênesis capítulo 1, hoje dos versos 20 ao 23, 4 versos, que retratam aqui o quinto dia da criação. Diz o seguinte a palavra de Deus: E disse Deus: Produzam as águas abundantemente criaturas viventes que se movem, e aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente segundo a sua espécie. E toda ave alada segundo a sua espécie, e Deus viu que isto era bom. Verso 22. E Deus os abençoou, dizendo: Sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E verso 23 e último. E houve a tarde e a manhã, o quinto dia. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, neste momento estamos aqui diante da sua palavra, diante das palavras de Cristo, aonde, Deus, somos grandemente abençoados, se essas palavras, Deus, fazerem sentido em nossos corações. Eu preciso, meus irmãos precisam, compreender e se submeter às Escrituras, Deus. E este momento é o momento onde o Senhor fala e o seu povo responde. E fazemos isso na dependência, Deus, do Espírito Santo, que é o único que aplica a palavra em nossos corações. Sem ele, é em vão ler ou ouvir. Mas sabemos, Pai de amor, que o Senhor é um Deus de misericórdia e graça e que nos ajuda no tempo oportuno, Pai. E hoje estamos aqui, Pai de amor, para mais uma vez nos aprofundarmos neste relacionamento com o Senhor. Obrigado, Pai, pela igreja, pelos irmãos e pela sua palavra. Que o Senhor me conduza em fidelidade, me ajude, Deus, na minha pequenez, a pregar e expor aqui o texto da Bíblia. Me ajude, Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, lembrando da estrutura do livro de Gênesis, né? Já estamos aqui no quinto dia da criação. Mas precisamos entender aqui a estrutura do livro de Gênesis, quais os objetivos do autor. E assim como fazemos em Hebreus, você também não pode perder esse norte, né? Essa espinha dorsal do livro de Gênesis. Moisés pretende o quê com esse livro? Acima de tudo, apresentar um Deus criador. Criador de tudo que existe. Aqui é o início, mas Deus não tem início. Ele é quem está se envolvendo com tudo que nós vemos, com tudo aquilo que nós sentimos. É Deus que está nos proporcionando, é Deus que está nos fornecendo. E Moisés, ele tem essa intenção, como autor deste livro, de apresentar um Deus poderoso. Um Deus que cria tudo pelo poder da sua palavra. Esse é o principal objetivo. Nisso estará elencado a criação dos homens, como imagem de Deus, imagem e semelhança. Também veremos o início do pecado, a origem do pecado neste livro. Veremos também o início das alianças. Veremos o evangelho, o proto-evangelho. O início de tudo está em Gênesis. A escolha de um povo, o relacionamento de Deus com o seu povo. A própria palavra, amados, Bereshit, que é em princípio ou no princípio, o primeiro verso do Gênesis, sugere todo o conteúdo. O princípio.
criação, desobediência, redenção, o início de tudo você encontra aqui. Então o livro de Gênesis ele vai conectar todos os livros, irmãos. O livro de Gênesis ele vai trazer sentido para muitas outras passagens. Como nós vimos, o controle que ele teve sobre as águas, e as águas obedecendo os seus limites, certamente olhando para isso, que nós cremos que Moisés, que atravessou junto com o povo de Israel em solo firme, o mar se abriu, o mar vermelho se abriu. É o mesmo Deus. Então o início, ele traz explicação para tudo que vem acontecer posteriormente. E o objetivo de Moisés é espiritual. Se ele quer apresentar um Deus, ele quer falar sobre o que é espiritual. Então é espiritual e religioso o objetivo da narração. A formação dos seres vem manifestar a relação de Deus com as criaturas, de sorte que só a fé pode compreender isso corretamente. Hebreus 11, verso 3 vai dizer isso. Somente pela fé nós podemos compreender, aceitar que este Deus criou tudo a partir do nada. Este livro não foi feito para se obter respostas científicas. Não é o objetivo de Moisés. Combater, entrar em debate com cientistas ou até mesmo pensadores. Não. Aqui temos um relato da ordem da criação. A origem de tudo, um Deus sendo revelado, e o maior objetivo de Moisés é apresentar um Deus transcendente, como cantamos aqui em Salmo 33. Olhar para esse Deus Criador, para suas obras e temê-lo. Ou seja, ver que realmente Ele é um Deus onipotente, transcendente. Não há ninguém nesse campo físico que nós vivemos que se compare a Deus. Mas ao mesmo tempo, por se envolver com a criação, Ele é condescendente. Ele vem até nós, Ele se envolve e nos mostra. Dentro do progresso, amados, da criação, primeiro, segundo, terceiro dia, eu apresentei para os irmãos também as tríades. Uma tríade é um grupo de 3. Então, amados, a criação, dentro do seu progresso, nos 3 primeiros dias, deu origem, Deus, naquilo que vemos e que é estático aqui na terra. No primeiro dia ele criou a luz, no segundo dia o firmamento, e depois ele colocou as águas, fez separação entre as águas, ou seja, existia algo para ser habitado nos 3 primeiros dias. E na segunda tríade ele começou a adornar o que é estático. Ele criou os corpos celestes, ele criou o sol, a lua, criou os vegetais, ele começou a acrescentar algo naquilo que é estático, naquilo que estava ali criado, pronto para receber a criação. E temos, amados, olhando para as 2 tríades, os 3 primeiros grupos, os 3 primeiros dias com os 3 últimos dias da criação, tiramos o 7º, porque o 7º é para o descanso, é o dia santificado. Nós vemos que existe um paralelismo, existe uma sintonia entre as 2 tríades, irmãos. O primeiro dia Deus criou o material, a luz, o segundo os mares e os céus, o terceiro dia a terra, a vegetação, e o 4º dia ele criou as luzes, os luminares, as estrelas, o sol. E agora chegamos no 5º dia, aonde Deus cria todas as criaturas que povoam os mares e os céus. Este é o dia que Deus completa o lar para o homem. Ele cria os primeiros seres vivos. Amados, se você fizer uma análise, é maravilhoso esse paralelismo. Se no primeiro dia, amados, ele criou a luz, que é o primeiro dia da primeira tríade, no 4º dia da segunda tríade, amados, ele criou o quê? Aquilo que geraria e manteria essa luz. O sol, a lua, o que governa o dia, o que governa a noite. Antes, ele próprio era a fonte de luz. Uma vez uma irmã me perguntou, como é que ele criou a luz, sendo que não tem um sol? Não, ele era a própria fonte de luz. Aí você percebe que ele criou os vegetais antes mesmo de ter um sol, para que houvesse a fotossíntese.
Tudo isso para nos mostrar que toda a criação depende dele. Nele existimos, nele nos movemos. O último vai ser o homem. Depois de tudo pronto, ele vai pegar, está vendo isso? Eu criei. Isso está vivo, isso está funcionando com base na minha criação. Eu entrego a você, homem. Dependa de mim, porque você também é criação. Governe bem. Governe na dependência. E hoje estamos no 5º dia. E o 5º dia vai se relacionar com o 3º dia. Correto? Com o 2º dia, perdão. Aonde ele criou, separou as águas, criou um firmamento. Correto? Então veremos o que ele vai fazer hoje é habitar esse firmamento e habitar essas águas. Ele vai trazer seres viventes. Então o 5º dia vai se relacionar com o 2º, da mesma forma que o 4º dia se relacionou com o 1º. Para entender melhor, vamos entrar no texto. E como eu sempre digo aos irmãos, é sempre um grande desafio preparar um texto expositivo na língua hebraica. Você percebe que algumas palavras hebraicas, elas resumem às vezes conjuntos de palavras de 3, 4 palavras. Uma do hebraico. Então, sentidos, às vezes, estão nas nossas traduções do português, se perdeu muita coisa, irmãos. Então, quando você tem um desejo de ser fiel ao texto, encontra essas dificuldades, é onde o seu cérebro começa a fritar. Né? Então, orem por mim. E ore para que a palavra de Deus seja eficaz nos nossos corações. Verso 20, agora utilizando a King James atualizada, você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz o seguinte: disse também Deus: fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra sobre o firmamento do céu. E assim aconteceu. Você percebe que no verso 20, no 5º dia, o processo de criação se mantém o mesmo. O princípio ativo da criação segue-se o mesmo. A palavra de Deus. Disse também Deus. E então, amados, neste método divino de criação, Deus fala e coisas não existentes começam a existir na existência. Ele os fala sobre a existência do nada e do nada passa a existir. O início de Deus dizendo e o após acontecendo é algo que transcende o nosso pensamento. É algo que já nos coloca em um temor. E ao mesmo tempo, aqueles que creem, numa confiança ainda maior. Quando eu oro a Deus, irmãos, eu sei plenamente que Ele tem o poder para isso. Quando eu oro pela conversão de alguém, eu oro a Deus olhando para Gênesis. Eu oro a Deus olhando para isso que está aqui relatado, que Moisés nos deixou. E eu digo: Deus, se você disser uma palavra, eu sei que aquela pessoa será salva. Eu sei que aquele coração será transformado. Eu sei que aquela vida será totalmente revirada, convertida ao Senhor. Porque eu olho para isso. O relato de Gênesis está demonstrando o poder de Deus para com a criação. E por que duvidamos? Porque ficamos incertos, duvidosos. Será que Deus pode fazer? Você já perguntou isso? A questão não é se Ele pode, irmãos. A questão é se Ele quer. Porque se Ele quiser, Ele faz qualquer coisa. Ele quer outro planeta com outros seres vivos. Se Ele quiser. Amados, o relato de Gênesis já deveria nos fazer temer grandemente ao Senhor. Ao mesmo pé que, se Ele disser entregar aos próprios desejos da nossa carne, Ele também pode fazer. E quando Ele disser isso, não tem mais volta, porque Ele não volta atrás na sua palavra. Que seja entregue. É ou não é um Deus absoluto, soberano e transcendente ao que nós pensamos?
Então, sempre que você se envolver com o pecado, e certamente nós nos envolvemos e muito, tema a Deus. Porque em uma palavra ele pode também dizer, como ele disse a Judas, o que você tem para fazer, faça logo. Faça logo. E a partir daquele momento, acabou-se. O que ele disse? Segundo o texto, fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos. Ou alguma versão vai trazer enxameiem, né, de enxame, fervilhem. O que ele está querendo dizer com essa palavra do hebraico charatz? Significa uma raiz primitiva que traz a ideia de contorcer, de algo que germina. Como se fosse a barriga de uma mãe grávida, quando o filho mexe, você vê aquilo e parece estranho. Um germinar, um contorcer. Ou seja, um enxame, algo que comece a abundar. Então é algo fervilhante, é algo constante, é um mexer. Quando eu penso na questão da raça, é trazer, aumentar. Abundantemente, essa palavra está tanto para contorcer, germinar, enxamear, abundar, mover-se. Então lembra que eu disse que na primeira tríade estava tudo estático? Tinha água? Tinha. Mas lá parada. Inóspita, sem vida. Agora as coisas começam a fervilhar, começam a surgir. Então ele primeiro encheu as águas. O mar começou apenas a enxamear com todas essas criaturas vivas, nadando por toda parte. E isso incluiria os mares, incluiria a água doce também, os rios, os açudes. Pensa nessa visão, irmãos. Aonde se existe água, o negócio começou a fervilhar. Começou a brotar seres vivos. Isso é surpreendente demais. Em todos os rios, tudo. Amados, essas criaturas, incluindo as de tamanho extraordinário, abrangiram todos os tipos de peixes, de mamíferos e até mesmo dinossauros. Sim, dinossauros. A arqueologia prova pra gente que existiam dinossauros, irmãos. E se é um ser vivo, nós sabemos a origem desse ser vivo. O livro de Jó traz bases contundentes quanto a isso. Fervilhem um fervilhar. Aqui, amados, no hebraico, isso aqui é chamado de paronomasia. Paronomasia. Ou seja, termos semelhantes com sentidos diferentes. Mais ou menos o que nós vimos ontem na gramática, o mesmo termo, mas com sentidos diferentes. É um substantivo que passa a ser um adjetivo. Fervilhem um fervilhar. Em que sentido? Esse termo está descrevendo uma espécie de dispositivo literário. Uma paranomasia é basicamente isso, como no verso 11 nós vimos. No original, a melhor tradução seria: deixe a terra brotar vegetação. Brotar está para vegetal. Então, deixe brotar vegetação. São termos semelhantes que trazem sentidos diferentes. Fervilhem um fervilhar. Então, Moisés está utilizando aqui, fazendo uso de um estilo literário hebraico. Tá? Por isso que a tradução pode parecer um tanto estranha para você, fervilhem um fervilhar, né? E na verdade no hebraico, amados, deixe a terra, como no verso 11, deixe a terra vegetar com vegetação. Essa é a melhor tradução. E aqui está: deixe as águas cheias de coisas cheias. Fervirem um fervilhar, deixe as águas cheias de coisas cheias. Enxame com enxame, cheios de seres vivos, na verdade. Estilo literário. Enxame, charatz, é a palavra que traz a ideia de movimento, como eu disse aos irmãos. Existe uma literatura de Gênesis, um comentário de Gênesis, feito por Humberto Cassuto. Ele é um judeu, tá?
E ele comenta com base nesses estilos literários. É um trabalho exegético muito bom. Né? Humberto Cassuto, sem H, só com U, né? Com 2 S, Cassuto, C-A-S-S-U-T-O. E ele escreve o seguinte sobre esse texto. O principal significado, charatz, em hebraico, é o movimento com referência específica ao movimento abundante e rápido de muitas criaturas. Então, ao passo que a própria água estava se movimentando, os animais que iam brotando dali também se movimentavam. Então você via movimento tanto na água, que era estática, quanto nos próprios seres vivos. Então o termo descreve bem o que está acontecendo aqui. E Cassuto continua. O movimento abundante e rápido de muitas criaturas que se agitam enquanto passam a cruzar todas as direções possíveis. Deus queria que no meio das águas inanimadas, paradas ali, amados, surgisse um ser vivo. Seres animados, sujeitos a nenhuma limitação de número ou intervalo de movimento. Como visualizar isso? É algo surreal. Dinossauro brotando para um lado, baleia para o outro, e peixe de tudo quanto é espécie surgindo e borbulhando e movendo. Uma loucura, irmão. Se tivesse lá, você ia desejar a morte. Você ia pensar, o que eu estou fazendo aqui? Me mata, Deus. Ia entrar em pânico. Vendo um dinossauro de 30, 50 metros surgindo na sua frente, não só um, mas vários e vários e vários. Já pensa, vocês têm noção do que está acontecendo aqui? E o enxame, segundo o texto, um fervilhar de seres vivos. O termo para seres vivos aqui, ele pode trazer algumas interpretações erradas quanto aos animais. Por quê? O termo ser vivo, ele vem do hebraico nefesh, e significa viver. Pode ser utilizado também para alma. Aí que está o problema, porque as pessoas podem falar que os animais têm alma. Não tem, amados. Mas principalmente diz esse termo que é aquele que respira. E essa é a interpretação correta. Os seres vivos são aqueles que respiram. Essa é a primeira vez que realmente temos uma criatura viva, que se move por conta própria. As plantas que já foram criadas, amados, não têm vida no sentido que as criaturas fazem. Porque as plantas não podem se mover e não estão conscientes. Os seres vivos são conscientes. Embora os animais não sejam autoconscientes, irmãos, que é diferente. Ou seja, eles estão conscientes. Eles respondem ao seu ambiente como os indivíduos. Por exemplo, um animal, quando é caçado, uma onça, ele tem reações quanto a esses predadores. Ou seja, ele interage. Uma planta não, se pegar um machado, tacar um machado, ela vai ficar parada. Você acaba com ela. Então, o ser vivente aqui, que Moisés está falando, é um ser que tem consciência, que interage com o seu ambiente. E não necessariamente que aqui ele está criando seres que têm almas. Apesar do termo poder ser utilizado como almas. É puramente, amados, esses animais, seres vivos, eles têm um mecanismo que nós chamamos de instinto. Mas eles se distinguem das plantas pela palavra nefesh. Literalmente, nefesh significa aqui o que respira. Somente o que respira. Tá? E o que é impressionante é que, amados, o que o homem já conseguiu contar, o que o homem já conseguiu relacionar, é que em seres viventes que respiram, possui no planeta 8,7 milhões de espécies vivas. E os dinossauros estão fora disso. Né? Então, o que os homens conseguiram
relatar 8,7 milhões de espécies vivas, com 6,5 milhões delas vivendo na terra. 2,2 milhões na água. Mas como que na água é maior do que a Terra? Tem mais água, o planeta azul tem mais água? É porque o homem não consegue avançar onde tem água. 90%, amados, do oceano não é descoberto. Não se consegue alcançar, examinar. Então pense, 6,5 milhões vivendo na Terra, 2 milhões na água, e segundo o levantamento divulgado, amados, a contagem exclui animais procariontes, o que o Rodrigo, que estudou biologia, vai saber, que como bactérias e vírus, que muda a estrutura celular, né? Não tem a proteção no núcleo, né? Então são outras classificações, mas são seres vivos. Sabe o que Deus está criando aqui, amados? Protozoários, tudo que você imagina de vida, que respira, que tem essa troca gasosa, tudo o que se pode se imaginar. Mas o número está longe de ser definido, irmãos. Os mesmos cientistas da atualidade que fizeram a contagem acreditam que ainda existem 91% de espécies aquáticas. Mais de 90% do mar não explorado. 90%? Sabe o que é 90% do mar? Você tem noção? Amados, eu vou longe, porque minha imaginação ela vai longe, eu tenho que tomar cuidado para não criar heresias, né? A imaginação do homem gosta de voar. Eu não duvido que tem um Leviatã, um dinossauro escondido lá na Fossa das Marianas. Eu não entro nessa questão, porque o homem não explorou. O que tem lá? Quem pode me dizer? Somente Deus. Amados, 86% dos terrestres estão ainda para serem descobertos. Então, até mesmo a Terra, existe 86%. Você sabia que a floresta amazônica, ela não foi totalmente explorada, não se sabe aqui no nosso país a completa extensão, vasculhar, entrar adentro, ver, analisar, contar as espécies, não se fez isso até hoje. Só aqui. Na Terra, segundo os cientistas, ilhas não foram acessadas ainda, 86% da Terra não foi explorada. Amados, então existem animais a serem descobertos, descritos, catalogados. A mais pode existir de 1,2 milhão. Mas o poder exato de Deus, a imaginação, ela não tem limites aqui. O que Deus está criando aqui é no mar, somente nas águas. E cada vez a ciência está avançando. Por que esses dados da ciência é bom de trazer aqui? Porque, amados, não que o objetivo, como eu disse, de Moisés não é debater com a ciência, mas o que nós temos hoje de argumento científico só pode endossar mais, colaborar ainda mais com aquilo que nós temos que move a nossa fé. Somente a ciência. A ciência está sendo comprovada pela Bíblia. E quanto mais avançar, quando eles forem mais fundo no oceano, quando eles conseguirem explorar mais, vai descobrir mais coisas que só vai colaborar com o que já estamos vendo aqui. Pela fé nós cremos. Por exemplo, amados, você já ouviu falar da lula gigante ou da lula colossal? Já ouviu falar na mitologia do Kraken? Já ouviu falar? Uma lula que engolia navios? Até então era um mito. Em tempos modernos, não muito longe, eram consideradas mitos, a história de pecadores, e aconteceu algo surpreendente. Aconteceu de acharem marcas de suas ventosas, porque essas lulas têm ventosas que com dentes e mastigam, acharam nas baleias chamadas cachalotes, as maiores baleias que se existe, computadas, é claro, pelo homem.
Algumas apareciam mortas, e com essas mordidas, eles, mas que é isso aí? Que mordeu isso aí? E apareceram também pedaços de enormes tentáculos no estômago das cachalotes. O Rodrigo estava falando comigo sobre isso. E falou que até então não se tinha predador para essas baleias. E descobriram as lulas gigantes. Então, amados, até que um dia uma lula gigante dessa apareceu morta numa praia. Então aquilo que era mitológico, história de pescador, deixou de ser mito. E por que eu trago isso? Porque exatamente isso está sendo criado aqui por Deus. Lulas gigantescas. Baleias. E diz o texto que não só isso. Ao mesmo tempo Deus falou, e que as aves voem acima da terra sobre o firmamento do céu. Não é utilizada a palavra enxame aqui, perceba, para as aves, né? E devido à quantidade comparativa de animais marinhos comparado com os voadores, esses são ordenados a voarem, são livres para voar e são um número bem menor, relativamente computado. Então, amados, essa é a imagem maravilhosa, porque você poderia traduzi-lo, eles voam em frente ao céu. A ideia do texto aqui é que eles voem nesse espelho, no firmamento, na atmosfera. E ver as aves voar deveria fazer o homem refletir sobre uma espécie, uma criatura que faz algo que nós não fazemos. Que tem uma certa liberdade, que povoa, habita um local onde nós não podemos habitar. Isso é maravilhoso. E você percebe que cada espaço desse planeta, cada metro quadrado, tem um propósito, uma finalidade para a criação. Seja os pássaros para voarem, seja os peixes e os animais marinhos para povoarem o mar, e nós e os animais terrestres para povoar os firmamentos. Tudo que Deus fez com um propósito certo, para uma finalidade certa, tudo em harmonia, aquilo que ele pregou sem forma e vazio, tohu bohu. Estou até usando com a minha esposa esse termo. Quando as coisas estão muito desordenadas em casa, eu falo, isso aqui está um tohu bohu. Precisamos de alguém que ponha ordem nisso. Aí é Deus que entra e começa a ordenar as coisas, colocar tudo em sintonia, colocar tudo em ordem. Um Deus maravilhoso. E assim, diz o texto, impressionante, e assim aconteceu. Eu não consigo, meu pensamento não consegue ver uma baleia brotando na minha frente. E isso, amados, segundo as Escrituras, é só a borda das vestes de Deus. Uma baleia. Aí você tem, alguns falam que o livro de Jonas é fictício, né? Que uma baleia não poderia... Então você não acredita nisso. É pela fé, irmãos. E quando eu vejo a baleia interagindo, eu creio porque eu vejo ela aqui sendo criada. E ela servindo ao Criador. Deus tem tudo sobre o seu controle, dos maiores animais aos menores. E no próprio livro de Jonas, você percebe essa interação da criatura na dependência e no controle do soberano Criador. Porque no final, o que come aquela aboboreira, né? É uma larva. E o texto diz que quem enviou aquela larva para comer aquela planta foi Deus. Então, desde a baleia pegando Jonas e oferecendo um Uber gratuito para ele, para Nínive, desde uma larva, uma lagarta, tudo está no controle de Deus absoluto. E você acha que você, como ser humano, não está no controle de Deus? E Cristo diz, olhe para as aves do céu, não trabalham, não armazenam, e não cai uma delas por um ás, ou seja, sem o consentimento de Deus, porque até essas aves estão no controle de Deus. Aí nós vamos lá em 1 Reis, nós vemos Elias. Quem alimentava Elias na caverna? As aves criadas aqui, no quinto dia. O livro de
Gênesis, o início de tudo, vai conversar, vai trazer explicações para tudo aquilo que se desenrolar ao longo da história. E assim aconteceu. Deus soberanamente, poderosamente povoa o que foi criado no segundo dia, com sua palavra. Estima-se que hoje existem entre 50 a 430 bilhões de aves na Terra. Há cerca de 10.426 espécies, né, dentro das classificações de aves, né? 10.426, que pode ser computada. Amados, quando eu olho para esse relato de Gênesis, eu começo a refletir como que o homem tem governado sobre essas coisas. Como que nós estamos interagindo com essa criação. Quando eu vejo que Deus criou as aves e fala voem acima da terra sobre o firmamento do céu, o que você pensa de pegar uma ave dessa e colocar numa gaiola? Tá certo? Qual é o propósito? Qual foi a ordem emitida de Deus? Voem acima da terra. Aí o homem quer pegar o pássaro, colocar numa gaiola para ele ficar olhando. Um egoísmo, uma perversão da criação. Isso é pecado. Isso me tem feito refletir até mesmo, porque um dos meus hobbies, porque eu não tenho muito, só tenho um, é pescar. E eu vou naqueles pesqueiros e penso, faz aquele lago e eu fico lá com anzol, ferroando o peixe, tirando e pondo e machucando e ferindo aquilo que é criação. Será que eu estou certo? Será que isso é um procedimento santo a se fazer? Tem me feito refletir. Para que Deus criou aquilo? Ah, mas os discípulos pescavam. Mas pescavam para quê? Como meio de sobrevivência, trabalho. Não por divertimento. E isso começa a nos limitar, porque queremos viver para a glória de Deus, e temos que pensar no que Ele fez e como nós interagimos com isso. Verso 21. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos, algumas versões que nem eu li vai trazer baleia, tá? E os demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com as suas espécies. E todas as aves, também de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Vocês sabiam que aqui Deus criou os grandes animais aquáticos, que pode estar, algumas versões baleia, podia estar Leviatã também? Sabiam disso? Depende do emprego da palavra colocada que eu vou explicar para os irmãos. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, que vem do hebraico tanim. E significa, sabe o significado dessa palavra? Animais aquáticos, grandes animais aquáticos. 3 palavras, que uma traduz. Dragões. Serpentes marinhas. Monstros marinhos. Baleias. Dinossauros. Poderia estar todas essas palavras aqui. E por que ele faz isso? Aqui ele destaca a específica criação. Diferentemente dos vegetais. Porque você percebeu que ele não mencionou nenhuma planta em particular e tem árvores gigantescas. Qual é o nome daquela árvore dos Estados Unidos? Sequoia. Sequoia, né? Deus não mencionou elas e elas foram criadas também. Mas aqui ele especifica os animais gigantescos que ele criou. A palavra hebraica, que pode também ser falado tanino, há uma razão para isso. Por quê? Esse é um termo que aparece constantemente no Antigo Testamento. Por exemplo, o Leviatã, que eu disse aos irmãos, ao qual você encontra em Jó, capítulo 3, verso 8, você encontra no Salmo 74, verso 14, no Salmo 104, verso 26, em Isaías 27, verso 1,
na figura de dragões. E até mesmo João, em Apocalipse, ele vai fazer uso dessas imagens para representar rebelião e injustiça de um povo. Esse aqui vai ser um termo para caracterizar também crenças pagãs, que adoravam animais. Os países do Oriente, amados, em geral, sempre tiveram essas lendas sobre monstros marinhos, sabiam disso? Os antigos pagãos acreditavam que os deuses eram monstros marinhos. Até os filisteus tinham um deus chamado Dagon, que é o meio homem e meio peixe. Então os antigos viram também esses grandes e ferozes monstros marinhos, como divindades. Já aqui, dentro do objetivo do autor, são descritos como meramente uns poucos dentre muitas criaturas de Deus. Sabe por que Deus especifica? Porque aquilo que vai trazer temor ao homem, aquilo que vai se tornar até mesmo um Deus para o homem, ele quer deixar muito bem claro no início que é ele que criou. Então, quando você olhar, o que é um bicho que te dá medo? Hoje, leão, sei. Aí você deve pensar, aquele animal impotente, né? Uma girafa, um hipopótamo. Você olha para aquilo e fala, é criação do meu Deus. Olhe, por exemplo, Jó 41. Em Jó, no final do livro de Jó, 38, capítulo 38 em diante, é Deus respondendo Jó sobre os questionamentos que Jó faz para Deus. Uma dessas respostas de Deus, veja, no verso 1 ao 11 do capítulo 41, o que diz. E veja o porquê que Deus fez questão de listar ali, através de Moisés, a criação dessas criaturas grandes. Você consegue pescar com anzol o Leviatã? O termo utilizado ali. Grandes animais no hebraico. Ou prender sua língua com uma corda? Perguntando para Jó. Está falando com Jó. Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz ou atravessar seu queixo com um gancho? Consegue, Jó? Você imagina que ele vai implorar misericórdia e dizer palavras amáveis a você? Deus está com um certo tom de ironia com Jó ali. Acha que ele vai fazer acordo com você para que o tenha como escravo pelo resto da vida? Acaso você consegue fazer dele um bichinho de estimação? Você consegue pegar um hipopótamo e criar ele no seu quintal? Um leão? Como se fosse um passarinho ou pôr-lhe uma coleira para dá-lo às suas filhas? Poderão os negociantes vendê-lo? Ou reparti-lo entre os comerciantes? Você consegue encher de arpões o seu couro e de lanças de pesca a sua cabeça? Você consegue, Jó? Ou seja, Jó conhecia esse animal. Já sabia quem era. E Jó tinha medo dele. E Deus está utilizando dessa figura de linguagem para convencer, para trabalhar o coração de Jó. Se puser a mão nele, ele luta, a luta ficará em sua memória. E nunca mais você tornará a fazer. O que está querendo dizer aqui? Se você entrar em briga com esse animal aí, você não vai existir mais. Você vai morrer. Esperar vencê-lo é ilusão. Apenas vê-lo já é assustador. Por isso que eu falei, se estivesse lá na criação, no fervilhar, você ia pedir para morrer. Ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Quem então será capaz de resistir a mim? E verso 11. Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Será que Paulo utiliza desse pensamento? Quem primeiro aconselhou Deus? Quem primeiro lhe deu para que ele retribua? Deus fala isso para Jó. Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus, olha o que ele diz ali, me pertence. Aí você tem medo da criatura e não tem medo de Deus. Eu duvido você dormir na frente de um leão. Mas na frente de Deus você dorme.
Não é incoerente? Não é estranho isso? E ele continua dizendo: e dos seres vivos que povoam as águas em conformidade com as suas muitas espécies. Então Deus criou cada micro-organismo, do menor até o maior, de uma ameba até um leviatã. Tudo isso Deus criou. E conforme as suas espécies. Tudo que Deus cria, desde um vegetal, no verso 11, até os animais, possui uma ordem, possuem classes, possuem tipos para os seus propósitos. Aí o homem nasce, vocês já viram isso atualmente? O homem se identifica como um cachorro. Aí ele vive como um cachorro, come num pote. Aí o outro fala que é um gato. Isso é a perversão da criação de Deus. O que essas pessoas estão fazendo é dizendo: você não é ninguém, você criou tudo errado, não tem ordem, está tudo sem forma e vazio. Salmo 148, verso 7, diz o salmista o seguinte: louvem o Senhor, vocês que estão na terra. A gente. Serpentes marinhas e todas as profundezas. Tudo louva ao Senhor. Tudo que é criação deve louvar ao Senhor. Por quê? Quando olhamos para a criação, isso emite o quê? Os atributos de Deus, a glória de Deus. E todas as aves, de acordo com as suas espécies. Tudo tem ordem, irmãos. Tudo tem a sua separação, a sua classificação. Se o mar estava entrando em uma ordem habitada, os céus assim também foram povoados e habitados, conforme suas espécies. É usado duas vezes, irmãos. Não há evolução de espécies. Isso é um detalhe muito importante. Ele já criou segundo as suas espécies, porque o que diz o pensamento evolucionista? Que de uma espécie foram evoluindo para outras espécies. Isso é contra o relato bíblico, porque Deus já criou cada animal dentro da sua espécie. Não tem evolução. Não tem. Então, amados, isso já foi colocado no DNA das criaturas. Deus é perfeito. Ele não só controla o Leviatã, mas ele controla os micro-organismos, as células, os átomos, os elétrons. Tudo isso que é criação, que dá forma à vida, está dentro do controle de Deus. Por isso que ele pode curar o enfermo. Por isso que ele pode ressuscitar um morto. Por quê? Porque ele tem controle sobre o organismo, sobre as células. Depois você mostra para os irmãos lá o processo da célula na troca da proteína, como que ela transforma em energia, como que ela consegue. E os próprios professores dele, ateu, falavam: até aqui a gente vai, depois daqui a gente não consegue. Alguém maluco, eles falam, né? Zombando de Deus. Alguém maluco que não tinha o que fazer, que fez isso aqui. Então eles admitem que existe um Deus por detrás daquilo, só que eles não citam o nome de Deus e não reconhecem que é Deus. Então o ateu, na verdade, não é que ele não acredita em Deus. Ele acredita sim. Só que ele quer provar que não existe. É uma confusão mental. Eu não imagino um ateu como que ele vive consigo mesmo. Deve ser um curto-circuito, deve ser algo maluco na cabeça dele. Porque quando ele olha no espelho, quando ele vê a barba crescendo, ué, o que está acontecendo aqui? Quando ele se fere e vê o negócio fechando automaticamente, sozinho, cicatrizando, ué, como que a ciência prova isso? É uma vida incoerente, uma vida sem princípio, uma vida sem Gênesis. E diz o texto que observou que isso era bom. Então, se era bom as aves estarem no lugar que elas foram determinadas para estar, os peixes determinados para os lugares onde eles devem estar,
E Deus olhou para isso e era bom, por que o homem quer alterar? Por que o homem quer mexer no que é bom? Aí deixa de ser bom, por causa do pecado. O mal veio ao mundo após a criação, o mal veio ao mundo após a criação dos monstros marinhos. Enormes criaturas marinhas. Toda a criação foi feita por Deus e foi originalmente boa. Então o quinto dia trouxe pela primeira vez a criação de uma vida consciente. Eu fico triste quando eu vejo alguns esportes, caça também, que é um esporte reconhecido por lei. Matar uma onça por pura diversão. Que abominação, irmãos. O homem não foi feito para fazer isso. O homem foi feito para governar de forma que mantenha-se bom o que ele criou. Então nós, como cristãos, temos sim uma responsabilidade para com a criação de Deus. É um papelzinho de plástico que você joga na rua. Tudo isso você tem que pensar nas implicações. Você está governando bem a criação de Deus? Você está cuidando bem da plantinha que tem na sua casa lá, regando ela? Você está cuidando bem? Você está fazendo bem para a criação de Deus? Tudo isso, irmãos, entra na vida do cristão. E no verso agora 22, então Deus os abençoou, declarando: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Existe aqui um detalhe nesse texto muitíssimo importante, que vai perdurar até mesmo na criação humana. Deus utiliza a palavra abençoou. Moisés, no caso. E Deus abençoou. Como? Declarando: sede fecundos e multiplicai-vos. Esta é a primeira ocorrência da palavra abençoar nas Escrituras, irmãos. A primeira. Esta palavra significa ser plenificado com potência da vida, para vencer a derrota e a morte. Ele concedeu-lhes este benefício. A bênção é um benefício. Ser abençoado é ser plenificado, é ser completo por Deus. Seja frutífero e multiplique e enche as águas e os mares, e que os pássaros se multipliquem na terra. Quando ele declara isso, amados, existe uma admoestação de Deus. Sejam férteis, multipliquem-se. Os verbos aqui estão o quê? Imperativo. Sejam, multipliquem-se. A substância dessa bênção era essa, irmãos. Deus abençoa as criaturas com a procriação, a despeito da morte. Por quê? Quando nós vemos um animal gerando outro, quando nós vemos uma mãe gerando outro, aquilo glorifica a Deus, porque é o dom da vida que está ali surgindo. Conceber, mães que conceberam, vocês deveriam glorificar a Deus, porque a concepção de vocês trouxe à tona o que Deus abençoou. As mulheres que têm filhos são abençoadas por Deus. É uma bênção, é um cuidado especial, é algo que Deus deu para você como bênção. Aí o homem quer fazer o quê? Castrar o animal, fazer laqueadura. Irmão. O homem pega a bênção de Deus e transforma em maldição. Te fez pensar? Esse abençoou? Tem como você mudar isso? E ele vai falar a mesma coisa se você for mais para frente. Ele vai falar a mesmíssima coisa para o homem. Aí o homem quer abortar. Aí o homem não quer ter mais filho.
Aí o homem quer casar com outro homem. Aí a mulher quer casar com outra mulher. Aí a pessoa coloca, eu não tenho dinheiro para ter filho. O que é melhor? Você será abençoado por Deus ou será abençoado por mamon, o dinheiro? Quem é seu Deus? Se você quer glorificar a Deus com sua vida, mulher, tenha filhos. Não existe outra maneira melhor da criação, mulher, glorificar a Deus a não ser por filhos. Você gera leite, até a mãe ali amamentando. Você gera leite. Você glorifica a Deus, você mostra para as outras pessoas, Salmo número 8, da boca dos bebês, do amamentar, cala quem? O opositor. Ou seja, a geração de vida é bênção de Deus. Você está proclamando Deus para as pessoas quando você gera, quando você concebe. Aí as mulheres, não quero filho. Olha o caminho que a sociedade está percorrendo. Ser reformado é olhar para o início. E se você perceber, a maioria dos argumentos no Novo Testamento, argumentos chaves, por exemplo, pastoreio feminino, sabe com base em que Paulo vai argumentar? Gênesis. Casamento, quando perguntam para Jesus, os fariseus, é lícito conceder a carta do divórcio? Cristo volta para onde? Gênesis. Eu e você, para não perder a ordem das coisas, para não voltar a ser um torroborru, eu e você precisa olhar para o início, olhar para o Gênesis. Declarando, sede fecundos, multiplicai-vos. Essa é a admoestação, a vida reprodutiva é a bênção. Cada espécie na criação, o tipo menor, o minúsculo, o microscópico de criação. Todo o caminho para os maiores mamíferos terrestres e mamíferos e dinossauros marítimos, tudo. O meu vizinho tem essa filosofia. Ele tem um gatinho e eu e minha esposa criticou ele. Eu logo confesso o meu pecado aqui diante dos irmãos. Ele falou, é errado castrar. E não é cristão, viu? Não é cristão. É de esquerda ainda, diga-se de passagem. A favor de aborto e outras coisas. Entra numa incoerência, mas tudo bem. Mas ele falou, não, castrar é errado. O animal tem que viver, tem que procriar. Mas sabe por que castram os gatos? Sabe por quê? Claro, para controlar a natalidade, mas principalmente para não ficar miando no telhado do vizinho. Porque o gato, quando está no cio, faz aquele escarcéu. Mas quem criou ele daquele jeito, com aquele dispositivo, com aquele jeitinho? Quem é eu para querer alterar a criação? Quem sou eu? Ou o cachorro, né? Porque as cadelas também, né? Faz aquela sujeiraiada, né? Quando está naquele período. Aí quer castrar, para não ter trabalho. O homem é egoísta, irmão. O homem é individualista, o homem quer tudo no centro dele. Se tem alguma coisa que está incomodando, filho, o que eu vou querer filho para tirar minha rotina, para tirar minha vida? Que filho? Não quero filho individualista. Você tem que olhar para qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus está aqui na ordem da criação. Na ordem da criação. Enchei as águas dos mares e também as aves se multipliquem na terra. Obviamente os pássaros não enchem o céu acima, mas eles se multiplicam. Peixes tendem a encher as águas do mar. Seja frutífero e multiplique. Ser frutífero e multiplicar é uma espécie de frase do Antigo Testamento para reprodução. É exatamente isso que significa reproduzir, como no verso 28. Quando ele cria o homem, ele vai dizer no verso 28, e Deus os abençoou, de novo, ó. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, sede, olha só a ordem para o homem, agora é a nossa espécie, hein? É a nossa espécie, é eu e você, ó. Sede frutíferos e multiplicai-vos. Aí você quer aí ficar utilizando métodos contraceptivos o resto da vida. Não, um filho tá bom. Por quê? Por quê? Qual é a sua motivação? E ele ainda diz,
e enchei a terra e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todas as coisas viventes que se movem sobre a terra. Mas a bênção é: multipliquem-se, sejam férteis. A vida é uma bênção concedida por Deus, amados. Ao passo que observamos o pecado tendo seu salário como a morte, não é esse o salário? Quando Adão quebrou o pacto de obras, qual foi a consequência? Morte. Aí Deus dá ao homem, à mulher, à família, a capacidade de gerar a vida. Por isso que a concepção é tão maravilhosa. Porque ela traz a vida, não traz a morte. Então, quando olhamos para algo trazendo vida, é a antítese do nosso pecado. É Deus se mostrando a nós que Ele tem o dom da vida. Aquilo ali, se você olhar a concepção, nós podemos olhar o Evangelho. E qual que é o termo que Jesus utiliza com Nicodemos? Necessário vos é nascer de novo. Ele podia utilizar ressurgir, ele podia utilizar um termo, sei lá, aparecer. Não, ele fala nascer. Por isso que Deus fala que é bênção ser fértil, reproduzir, ser mãe. O quanto que minha esposa e eu queremos ter filhos, irmãos. Por quê? Porque queremos glorificar a Deus. Queremos muito. E sabemos, acima de tudo, que isso é bênção de Deus. Se você é mãe, se você é pai, glorifica o Senhor. Glorifique muito. Porque é bênção de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus é o que gera a vida. E a palavra de Deus está incutida aqui, porque é Deus falando, é Deus declarando. Porque o começo é, então Deus abençoou declarando. Então Cristo está aqui incutido nesta bênção de sede fecundos, multiplicai-vos. E o que é a palavra de Deus, espiritualmente falando? A palavra de Deus é o meio especial para a qual o homem tem vida espiritual. Olhar para a criação é olhar para Cristo. É a palavra de Cristo, porque ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Veja, a verdade e a vida. Então, pela palavra existe vida. Pela palavra de Deus declarou, sede fecundos, multiplicai-vos. E isso é bênção. Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E aqui tem Deus falando. Sua palavra, a criação foi abençoada com a reprodução. A criação aponta para o Criador. E o verso 23 e último. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o quinto dia. O habitat do homem já está montado. Semana que vem veremos o ápice da criação, que somos nós. A bênção que Deus conferiu a cada um de nós. Então, em cada espécie, do maior tipo lendário de monstros marinhos, ferozes, até os menores organismos marinhos, todos feitos em um dia. Todas as criaturas que voam, todas se fizeram no mesmo dia. Deus as criou. Tudo dentro da sua espécie, tudo em movimento. Eles se movem pelo ar, eles se movem através do mar. Então a casa do homem foi construída. Agora está pronto para a sua ocupação. E a coroa da criação vai vir no sexto dia. E Deus respeitou cada dia, cada tempo para nos ensinar. Para que pausadamente possamos olhar o que Ele fez, como isso se relacionou, para que nós possamos temê-lo. Moisés está cumprindo com o seu objetivo aqui. Que Deus te abençoe, mamãe. Possamos temer a Deus, crescer em fé, porque eu postei isso lá no Facebook, expor o livro de Gênesis. É algo que fortalece a nossa fé. É algo que nos edifica, porque voltamos para o início, é aqui Deus interagindo com a criação, então é perfeito, é perfeito. Que Deus te abençoe. Amém? Feliz dia do Senhor para o irmão, que possamos continuar na presença de Deus mais à tarde, durante o almoço, né? Aqueles que estarão em comunhão com as suas famílias, ou entre nós mesmos, a nossa primeira família, né?
Então, que continuemos nesse pensamento. Amém? Vamos orar? E que o Espírito Santo aplique todas essas palavras no seu coração. Amém? Oremos.